Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das transformações sociais mais audaciosas da história recente, a criação do Sistema Único de Saúde do Brasil, o famoso SUS. Porque vamos combinar, reformar a saúde de um país inteiro é um desafio assim gigantesco. Bom, vamos lá. Essa pergunta é basicamente o ponto de partida de tudo. Foi com ela na cabeça que os reformadores começaram mais de 30 anos atrás. Como é que se cria algo do zero para uma população tão imensa e tão diversa quanto a do Brasil? Essa questão já dá a dimensão da ambição do projeto todo. Para a gente entender o tamanho da revolução que foi o SUS, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar como era o cenário antes. E olha, não era um sistema único, nem de perto. Era algo totalmente fragmentado e, o pior, muito desigual. E esse slide aqui mostra o contraste de uma forma gritante. De um lado, o modelo antigo. Os documentos da época chamavam de médico assistencial privatista. Na prática, saúde era quase um produto, sabe? Só tinha acesso de verdade quem tinha carteira assinada, o resto se virava como podia. Do outro lado, a promessa do SUS, que era uma ideia radical. Saúde como um direito de todo mundo. Um sistema público focado não só em curar, mas em evitar que as pessoas fiquem doentes. E disponível para cada cidadão, não importa a conta bancária. E essa promessa não foi uma ideia que saiu da cabeça de um político do dia para a noite, não. Ela foi construída num movimento social muito forte, que lutava pela redemocratização do país. A saúde virou uma das bandeiras centrais dessa luta por direitos. E aqui estão os alicerces, os princípios que foram colocados na Constituição. Primeiro, a universalidade. Simples, direto e poderoso. Saúde é para todo mundo. Ponto. Segundo, a integralidade. O sistema tem que olhar para a pessoa como um todo. Não é só tratar a doença, é prevenir, tratar e depois ajudar na recuperação. E terceiro, a equidade. Esse princípio é fascinante. Ele reconhece que o Brasil é desigual, então, para alcançar a igualdade na saúde, é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, investir mais onde a necessidade é maior. E essa imagem captura perfeitamente o espírito da coisa. A ideia era de solidariedade mesmo. Construir uma rede única, sabe? Onde o postinho de saúde do bairro conversa com o hospital de alta tecnologia. Tudo interligado para servir melhor as pessoas e acabar com aquela fragmentação do passado. Claro que uma mudança desse tamanho não acontece assim num estalar de dedos. Foi uma longa jornada. Lá em 1976, com a criação do SEBS, a sementinha intelectual foi plantada. 10 anos depois, em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o grande ponto de virada, onde a proposta ganhou corpo e apoio da sociedade. E, finalmente, em 1990, as leis foram aprovadas e o SUS nasceu oficialmente, transformando décadas de luta em política de Estado. Ok, a lei estava no papel, mas e aí? Como é que se tira uma ideia tão gigante do papel e se coloca em prática num país com as dimensões do Brasil? Era preciso uma estratégia muito concreta. Então, aqui está o pulo do gato, a estratégia saúde da família. Ela virou o motor de toda essa mudança. A lógica foi completamente invertida. Em vez de esperar a pessoa doente procurar o hospital, a ideia era ter equipes de saúde que fossem ativamente até as comunidades. Isso é muito mais revolucionário do que parece, porque não é só uma mudança de logística, é uma mudança de mentalidade, de um sistema que apaga incêndio para um que tenta evitar o fogo. E olha só esse mapa. Ele mostra de forma muito visual como essa estratégia se espalhou pelo país. É uma capilaridade impressionante, né? O programa foi chegando em milhares de municípios, de cidades pequenas do interior a grandes centros urbanos, tentando fincar as raízes desse novo jeito de cuidar da saúde. E para se ter uma ideia concreta da escala, pensa nesse número. Já em 2004, a gente tinha mais de 21 mil equipes dessas funcionando no país. Cada equipe responsável por um grupo de famílias, conhecendo de perto a realidade, os problemas, as necessidades. É uma escala de implementação realmente impressionante. Beleza, a ideia é ótima, a expansão foi gigante. Mas, na prática, isso funcionou? Deu resultado? Vamos dar uma olhada no que os números dizem, porque é aí que a gente vê o impacto real. E os números são, bem, eles falam por si. Entre 95 e 2003, o acesso a vários procedimentos importantes simplesmente disparou. O número de mamografias mais que triplicou. Cirurgias de varizes também, isso é uma prova concreta de que o sistema estava, de fato, chegando a muito mais gente. E não foi só isso, olha só esses dados. A cobertura dos agentes comunitários de saúde, que são a porta de entrada do sistema para muita gente, passou de 20% para mais da metade da população. E, ao mesmo tempo, lá na outra ponta, em altíssima complexidade, o acesso a neurocirurgias cresceu mais de 3.000%. E tem mais, o Brasil se tornou uma potência mundial em transplantes de órgãos, a maioria feita pela rede pública.
E para a gente ter a dimensão humana por trás desses números, pensa nisso aqui. Quase 200 mil agentes comunitários de saúde atuando em mais de 5 mil municípios. É uma rede de cuidado primário gigantesca, com gente que conhece as famílias pelo nome, que está dentro das comunidades. Mas, e sempre tem um mas, né? Apesar de todos esses sucessos que a gente não pode negar, a história do SUS é também a história de uma batalha que continua até hoje. A revolução está longe de ter acabado. Essa citação, tirada de uma das análises sobre o sistema, é muito forte. Ela diz que, apesar de todo o avanço, a mudança conseguiu, no fundo, apenas arranhar a superfície do modelo antigo, aquele focado no hospital que ainda é o dominante. E por que esse modelo antigo ainda resiste tanto? Primeiro, porque a cultura do hospital, o hospitalocentrismo, ainda é muito poderosa. O financiamento, o prestígio, tudo ainda gira muito em torno da cura da doença e não da promoção da saúde. Segundo, um efeito colateral do próprio sucesso. Mais gente entrando no sistema pela base gerou uma fila enorme para especialistas e cirurgias, sobrecarregando o resto da rede. E por fim, o sistema muitas vezes ainda age na base da reação, apagando incêndios em vez de atacar a raiz dos problemas. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é o grande desafio não só para o SUS, mas para sistemas de saúde no mundo todo. Será que é possível um sistema pensado para prevenir doenças, para promover saúde, vencer uma cultura de séculos que é focada no hospital, na tecnologia e na cura? A resposta para essa pergunta é o que vai definir os próximos 30 anos da saúde no Brasil.